Conversa agora com o Luiz Antônio Barbosa, que é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Energia Elétrica do Sul de Santa Catarina, o Sintresc, e que fala exatamente sobre isso. O que foi decidido, o que foi discutido, quais foram os benefícios que pode se tirar daí para o trabalhador, se é que vão ter benefícios, né? Enfim, Luiz Antônio, bom dia, é um prazer tê-lo com a gente aqui. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Dá para dizer que apesar, como eu disse, né, Luiz, demissão, né? Sempre é ruim, mas dá para imaginar que um programa de demissão voluntária possa ser menos doloroso e um pouco mais benéfico para o trabalhador? Ô Milton, na verdade, essa prática de programas de demissão incentivada já é antiga na empresa, né? Sim. Nós já tivemos alguns outros planos. Claro que as circunstâncias agora são outras, né? Nós temos essa questão de fundo que é um destino para Jorge Lacerda, né? Que tem hoje duas possibilidades aí colocadas, né? Sim. E nesse momento há sempre uma ansiedade dos empregados, principalmente aqueles que já estão aposentados ou em fase de parar sua atividade laboral. Correto. Então há sim uma expectativa, né? Havia uma expectativa de ter um plano de demissão incentivada nesse momento. Aí no caso específico, Luiz, se é que eu entendi, vocês já têm uma noção, têm uma consciência de que, independente do que vai ser feito, alguma coisa será com relação à ENGIE no comando do Complexo Jorge Lacerda. Isso aí está mais do que claro. Eles têm dito aí que se não tiver uma solução por parte do governo ou um plano de incentivo para manutenção da empresa, eles pretendem vender. Se não conseguir vender, eles vão desativar as usinas. Ou seja, vocês sabem que todo o processo vai passar por uma mudança. E aí, neste caso, então, a demissão voluntária, esse plano de demissão incentivada, ele passa a ser positivo até, na tua concepção, porque se é para daqui a pouco todo mundo perder tudo lá na frente, que seja agora o benéfico, né? Claro, em todo processo que tenha a possibilidade de não ter mais o emprego, ou que nós apostamos no inverso, né? Nós somos otimistas, apostamos na venda do complexo e a manutenção, mas sem dúvida um plano dá uma certa tranquilidade aos empregados nesse momento. Agora, com relação ao que tu falou antes, nós temos sim a consciência e a certeza, a determinação clara da ENGIE de não ter mais usinas termoelétricas no seu portfólio, seja no Brasil, seja em toda a Europa, onde ela tem esse tipo de energia, ela está nesse processo chamado de descarbonização, por uma decisão do Conselho da ENGIE Internacional, com sede em Paris. Então, isso é uma realidade, essa situação é uma realidade. Agora, os dois caminhos que são apontados como solução para o problema, nós estamos apostando na venda, né? O outro seria o descondicionamento ou o fechamento das usinas, que aí esse é o pior dos caminhos. Sim, né? Sim. Então, nós estamos apostando muito na questão da venda. Tem a Folha Capital, que está aí em processo de compra, né? Deve estar, segundo a direção da empresa, deve estar fazendo uma proposta nos próximos dias. Agora, tudo depende também, uma questão que está muito interligada com isso, é aquela comissão do Ministério de Minas e Energia que está estudando uma saída para o carvão e para as termoelétricas aqui no sul de Santa Catarina. Tá certo. Vai ter uma reunião na próxima quarta-feira. Hoje à tarde, na Lesc, tem uma audiência tratando do mesmo assunto, que existe sim todo um interesse da região nessa condição. Não é um fato isolado, não é uma fábrica que está fechando, é uma atividade que tem aí se estima 21 mil empregos gerados em toda a cadeia produtiva. Vai ser um desastre, pode-se dizer assim, caso isso venha realmente a acontecer, porque como você muito bem coloca e lembra bem disso, não seria só o desemprego nas usinas, o fechamento das minas, a questão do transporte ferroviário, a questão da indústria que dá apoio a tudo isso, né? A indústria inclusive de manutenção, que dá apoio a todos esses equipamentos, a desativação de todo esse parque de
de recolhimento de carvão. Olha, não dá nem para pensar, né, Luiz? Agora não dá nem para pensar. Não dá nem para pensar. A gente procura sempre olhar pelo lado positivo, né? O lado otimista, né? Agora, Luiz, qual eu só queria aproveitar. Tudo bem, fica à vontade. Eu só queria te fazer um questionamento. A nossa opinião sobre o PDV, ela sempre foi um pouco contraditória, porque tem algumas questões que foram estabelecidas no PDV que nós não concordamos. Correto. E também a nossa preocupação que ele, de uma certa forma, ele facilita, né, as duas situações. Não queremos que ele facilite o fechamento, muito pelo contrário, a gente quer que ele facilite ou dê uma condição melhor para a questão da venda. Sim. Isso pode acontecer, né, focando na questão da venda, na parte que a gente entende ser a melhor, isso pode acontecer a partir da diminuição da folha, porque quem sairá nesse PDV é aquela massa mais antiga, aqueles empregados mais antigos que hoje têm, inclusive, um salário maior, uma remuneração maior em função do tempo de casa, né? Sim. Então, estamos apostando nisso, que saiam, que ele venha como um prêmio para essas pessoas e não como uma terra arrasada para todos, né? Exatamente, eu acho que aí que é o lado positivo do PDV, né? Se ele vier realmente, principalmente para as pessoas que hoje, né, já deram praticamente toda a sua vida em prol dessa causa, dessa grande causa, sair realmente com alguma coisa que seja compensatória é o mais importante. Agora, Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso está condicionado? Esse PDV está meio que condicionado, esse passivo trabalhista que ficaria, pode prejudicar uma negociação com as outras empresas que haveriam de assumir ou não está condicionado? A pessoa pode, por exemplo... Não está condicionado, porque, Milton, na verdade, ele é um plano para toda a empresa. Sim. É claro que ele tem um foco aqui no Complexo Jorge Lacerda, até porque o número de vagas que está sendo disponibilizado no PDV para a Lacerda é bem maior do que as outras áreas da empresa. Mas ele é um plano para toda a empresa. Tá? Então, nesse momento, é claro, pela circunstância, há um foco maior no Complexo Jorge Lacerda. Não poderia ser de outra forma, né? Agora, o que a gente tem expectativa é que nesse trabalho que está sendo feito no Ministério de Minas e Energia, que na quarta-feira deve ter uma apresentação, se trabalha aquelas 3 condições que a gente tem levantado muito e defendido, né, Milton? Que é a manutenção das condições para continuar a usina funcionando, que é a questão do subsídio, que para além de 2027, né? A questão da modernização das usinas, que seja condicionada a manutenção desse subsídio a uma modernização das usinas, para que ela polua cada vez menos, né? Correto. E a questão principal aí é a recuperação do meio ambiente, que no nosso entendimento só vai acontecer a recuperação do meio ambiente, como já vem sendo feito, com a manutenção das usinas. Na hora que parar tudo, como tu bem colocou, parar a mina, parar o transporte, ninguém vai mais assumir esse passivo ambiental grande que nós temos na região, principalmente na região do Criciúma, né? Exatamente. O caso de Siderópolis lá, Siderópolis é um grande exemplo, né? Onde trabalhou aquele complexo da Marion, você está lembrado disso? Aquilo lá ficou a céu aberto muitos anos, né? Uma loucura. Milton, né? Eu sou natural de Uruçanga. Tu és de Uruçanga? Passou por lá fazendo um estrago que até hoje a gente não entende como é que a época foi deixado isso acontecer, né? Pois é. Mas era outro momento, uma outra relação com o meio ambiente que hoje é completamente diferente, né? Bom, Luiz, o importante é o seguinte: Rádio Cidade, Rádio 102 FM, Rádio Monte Carlo, as emissoras do Grupo Catarinense de Rádios aqui em Tubarão estarão sempre à disposição de vocês, no sentido de que se busque o melhor para o trabalhador, para a mão de obra, que a gente sempre tem dito, né? Podemos perder as empresas, né? Não podemos entregar os anéis, não vamos entregar as mãos. Eu acho que o trabalhador, o cidadão, a família é que tem que ser preservado. Então fique assim, o que vocês tiverem para passar pro associado, para anunciar, para trazer como informação, fique à vontade, as nossas rádios estarão sempre à disposição, tá bom, meu amigo? Milton, só para colocar, né, apesar de ter um grande número de vagas disponibilizadas na Assembleia que nós fizemos, estiveram presentes 60 empregados que a gente entende que são, nesse primeiro momento, os mais interessados, né? Sim.
Então não tem um grande volume de empregados no primeiro momento dispostos a encerrar seu emprego com a ENGIE. Muito pelo contrário, né? Uma empresa que a maioria do pessoal gosta de trabalhar, há muita disputa por vagas na ENGIE, mas ela precisa ter essa continuidade, ela ser uma empresa mais perene e não já com data marcada para desaparecer, que seria 2026 no projeto da ENGIE, né? Então é muito importante que toda a região se irmane, e como está acontecendo aí com os representantes políticos, o meio político, tá fazendo meio sindical dos mineiros e nós aqui, do pessoal da Estrada de Ferro. Então é importante que todos nós possamos fazer a nossa parte para que aconteça uma transição justa, né, Milton? Que possa apontar mais outros empregos na região, atividades econômicas que possa vir complementar ou substituir no futuro essa questão. Uma outra coisa, Milton, que é importante a gente colocar, a necessidade de manutenção dessas usinas térmicas, principalmente em momentos como nós estamos vivendo agora, com estiagem, com falta de água nas hidrelétricas, e aí entra o carvão como a energia firme que aguenta aí para não faltar energia para todo mundo. Então, isso é importante que tenha esse outro lado, não é simplesmente desligar e vai continuar tendo, não, isso vai ter interferência sim. Exatamente. Essa é uma das nossas preocupações aí do ponto de vista da sociedade. Exatamente. Aliás, esse plano que o próprio governo tá levantando agora para tentar segurar um possível apagão, é importante e fundamental a energia termoelétrica, que é o... Fundamental. Ela é o que a gente chama de energia firme, né? Quando tu precisa, Tá bom. É uma grande bateria ali que a hora que tu precisa é só ligar e é rápido, né? Exatamente. Bom, Luiz, como eu te coloquei há pouco, tá? Fique à vontade, a hora que precisar só faz um contato com a nossa produção, o canal tá aberto aqui para vocês divulgarem as informações e até fazerem necessariamente algum contato aí com associados se for preciso, tá bom, meu amigo? Tá bom, obrigado, Milton, por a oportunidade. A gente também está à disposição. Hoje a gente vai buscar acompanhar essa mesmo que virtualmente, porque dentro do contexto que nós estamos vivendo aí, Covid, a gente tem que estar se cuidando, né, Milton? Sim, claro. Um abraço, meu.